Vamos para uma região que é muito mais um processo mental, íntimo, psíquico, de um estado às vezes de dor, de sofrimento, em que nós vamos como se fôssemos purgar as dívidas, os nossos erros, num momento de dor e de sofrimento que a gente precisa atravessar. André Luiz narra isso com muita clareza, porque ele foi considerado inclusive suicida. E ele não esperava, não acreditava, porque ele lutou pela vida. Só que ele teve alguns abusos, abuso da alimentação, né, o excessivo uso das energias enérgicas de uma maneira desequilibrada. Então, o abuso da bebida. Então, ele chega de lá, mesmo como sendo um suicida inconsciente ou indireto, ele é um suicida. E aí vai ter as consequências, vão ter aqueles que vão estar cobrando, aqueles que estão no estágio inferior também, localizados nessa região, até num ambiente mais psíquico, que atrai esses espíritos dessa natureza. Aí você tem dor, tem sofrimento, passa por necessidades, tem a impressão de que a barba cresce, você sente fome, sente frio, sente as necessidades fisiológicas, tudo como uma aparência, uma repercussão ainda do corpo físico, porque aquilo é muito claro, é muito patente, porque o espírito ainda está muito vinculado às próprias questões físicas. Ele não conseguiu se desprender de fato da vida material. Então, o umbral nada mais é do que essa região de purgação, temporária, porque não é eterna, até que o espírito, ele resolva sair daquela situação por um merecimento próprio, e ele recebe a intercessão. André Luiz narra, ele foi ajudado sempre pela mãezinha querida, ele nunca percebia a presença da mãe, mas a mãe sempre estava ao redor, e ela pede, por um processo de intercessão, ajuda de um ministro, o ministro Clarencio, vai então, busca André Luiz. Quando ele enxerga, porque ele faz uma oração. Por isso que a gente vê como é importante orar. Orar abre os nossos canais mentais, estejamos aqui na vida física ou na vida espiritual, para nós podermos nos sintonizar com o que é bom, com o que é verdadeiro, com o que é útil, e aí a gente se sente protegido, se sente em condições de receber essa ajuda. Foi aí que André Luiz recebeu ajuda. When I was Grandpa Augie, I died in the hospital. When I went to heaven, God gave me a card. Everybody with a card like that is allowed to come back. I want it to come back. A casa dos Ortega, no Colorado. Jim Tucker entrevista Gus Ortega. Gus diz ter vivido antes como seu avô. And how about your grandmother? Yeah. And were you a little boy when you were doing that, or was that when you were big? That's when you were big? Gus diz a verdade? Tucker não tem como saber. Por isso, os dados cruciais vêm dos pais. Jim entrevista Kathy e Ron Ortega. É rotina. And when was the next time that he said something that suggested he had information, that he knew things about your dad? Gus said, I had a sister, but she died. She's a fish now. And we said, she's a fish? What do you mean? What happened? And he said, well, some bad guys hurt her. Mm-hmm. And that really made me stop, because I only recently heard the whole facts of this story about my father's sister. And she indeed was murdered, and she was thrown into San Francisco Bay. Segredo de família. Gus não podia conhecer essa história porque nem Ron sabia sobre a irmã do pai. Como seu filho poderia saber? I really hadn't thought of reincarnation or even putting that word in connection with what was happening. I wasn't brought up, with learning about reincarnation. I was brought up Southern Baptist, and
certainly did not hear about reincarnation. If you had told me that a year ago, yeah, right. You've come back. Uh-huh. But, you know, now, anything can happen. Yeah, anything. Mas e se houver casos de reencarnação que não se baseiam só na lembrança de crianças? Jim Tucker está a caminho de outro caso. É uma categoria de casos muito mais difícil para seus críticos contestarem. The more that the cases were found, one started to come with birthmarks and birth defects, and we found that in many cases there was a striking correlation between the birthmarks on the children and wounds that the previous personalities had. And we've been able to track down autopsy reports or medical records to make sure that in fact there was a match there. Pela primeira vez, estas marcas de nascença dão uma prova física verificável que sugere reencarnação. We don't have a lot of American cases that have the birthmarks or birth defects along with the memories. We do have some, but it's unusual, so we certainly like to investigate all those that we can. Jim está prestes a visitar um desses casos. Ele está indo para a Flórida para ver um menino que diz ter sido um policial em Nova York morto em um tiroteio. When I was big, I was a police officer. I walked into a store one night. They were bad guys, too. They shot me dead. Pensacola, a casa de Maria Hagdorn. Ela tem 2 filhos, Mia, de 2 anos, e Ian, de 5 anos. Ian está muito doente. What kind of dress do you like to wear, Mia? Seu filho sofre de uma rara doença do coração. Quando se esforça demais, fica sem ar e desmaia. Idas ao cardiologista são frequentes. A observação é obrigatória. Ian sofreu 6 cirurgias antes de fazer 4 anos. He was a big, healthy 8.5-pound baby, and they took him off. They said to take a bath, give him a bath. And they never came back. Over an hour went by, so I sent my husband off to find the baby. And he came back quite a bit later with 2 doctors, and they were all crying, very visibly shaken, which I knew that the news was not good. Disseram que Ian não sobreviveria um dia. Só uma cirurgia de emergência o salvaria. 6 horas após nascer, Ian sofreu uma grande cirurgia. Ian had underdevelopment of the pulmonary valve, which is the artery right here we see in this drawing. And that caused the right side of his heart not to develop as well. And what that leads to is a lack of oxygen in his blood. So it's a condition where he is essentially suffocating because not enough oxygen is delivered to the brain and to the rest of the body. A cirurgia correu bem. Após 9 horas, os médicos repararam a válvula. Mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgias. A vida de Ian ainda corre risco. O que traz Jim aqui é um evento que ocorreu 1 ano antes de Ian nascer. My dad was a police officer, and he walked into Radio Shack, and he could
tell something was going on. Two guys up at the front desk pulled a machine gun out of their overcoat and pointed it at the manager. And my dad pulled his revolver and said, "Drop your weapons, I'm a police officer." And somebody was shooting him quite immediately after he said that. Were 12 people get lightheaded? Jim e Maria revêem a autópsia do pai. A causa da morte se destaca para quem a lê. Seu pai morreu devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro. A mesma artéria que faz Ian sofrer. Mas algo mais estranho aconteceu. The first time was when he was about 3, and I was doing some work in my office, and he was making quite a bit of noise, and I had threatened him with a spanking if he didn't quiet down. And he stood there and looked at me and said, "When you were a little girl and I was your daddy, lots of times you were bad and I never spanked you." Which just kind of blew me away. He didn't get a spanking. Ian começou a falar mais sobre o avô. Growing up, we had 2 cats, a black cat and a white cat, and the black cat was Maniac, and the white cat was Boston. So one day I was doing something, and Ian came over to me and he said, "Mom, when you were a little girl and I was your daddy, what was my cat's name?" And I said, "Maniac?" And he said, "No, the white one." And I said, "Boston?" And he said, "I used to call him Boss, right?" So he knew the color of the cats, and he knew the nickname that only my dad used to call Boston. Maria tem muitas histórias como esta de Ian. Ela está convencida de que Ian é seu pai reencarnado. Não são só as histórias, mas também a prova física. A correlação entre a doença e a lesão mortal do pai removeu todas as dúvidas. Much of these cases often involves memories and statements and behaviors. The birthmarks are something that's completely objective, and it's something that is beyond memory or beyond chance. Talvez a memória de Ian o engane. Talvez o que diz esteja ligado ao avô por mero acaso. Mas a combinação de memória e prova física é muito convincente. I didn't want to go back, but God just gave me to you. God gave you to your mom, even though you didn't want to come back? O caso de Ian Hagdorn exige a pergunta: o que significam todas essas provas? There are obviously huge questions here which we haven't even begun to try to answer, such as, is there a soul? If so, what does that term even mean? How does it get carried over from one life to the next? When you look at all these cases, you can certainly focus on the weaknesses if you choose to. But I think there's also enough here so that if you choose, you can step back and say that there may just be something remarkable going on. Se o Dr. Tucker estiver certo, as lembranças de todas as crianças podem significar que a morte pode ser apenas um caminho para uma outra vida. Sueli, hoje nós gostaríamos de conversar com você sobre um tema bastante solicitado pelos nossos amigos de casa, que é o sentido da vida. Então, muitas pessoas não têm muita noção, parece que às vezes estão perdidas, buscando um sentido para a sua vida. Por que isso ocorre, Sueli? Nós podemos dizer que são milhões e milhões de pessoas que não têm essa noção, que buscam um sentido para a vida que elas estão tendo aqui na Terra. E, na verdade, essas pessoas podem estar levando a vida de tal forma automatizada, maquinalmente, que elas não enxergam esse sentido, não percebem esse significado da vida e vão fazendo as coisas de uma forma muito rotineira. É o que nós dizemos que as pessoas estão adormecidas. Elas ainda não despertaram para uma realidade que é a
da sua própria condição de espírito. Nós, através da doutrina espírita, compreendemos que somos espíritos imortais, que nós estamos